parte desse encerramento dessa primeira fase, o término dessas reuniões mensais. Então, hoje a gente tem a grande alegria da participação do professor, do Dr. Wilson. Então, eu gostaria de chamar o professor para algumas palavras. Gostaria de agradecer imensamente, professor, que o senhor é a nossa grande referência. O Change só foi possível porque o senhor participou dessa ideia, a criação do Change, o senhor, o Tiago, o Marlon, o senhor o tempo todo confiou na gente, confiou no processo, e é fruto disso. Então, eu tenho muito orgulho, já falei isso, muito orgulho em fazer parte, e muita admiração pelo senhor. Então, gostaria de primeiro agradecer e convidar o senhor para falar um pouquinho. Eu vou falar muito pouco, Maria Fernanda, dando meu boa noite a todos e a todos que construíram esse Change. Primeiro, falar do meu orgulho em ver você e o Marlon abrilhantarem o aniversário de 18 anos da Telegero com uma apresentação magnífica, né? Eu acho que naquela quinta-feira de manhã, muitos de nós fizeram um revival, eu e o Marlon fizemos um revival do ano de residência dele, com a Silvinha apresentando a primeira reunião. Por incrível que pareça, Maria Fernanda, você ouviu, a primeira reunião era uma retrospectiva de 6 meses dos casos internados na enfermaria daquele ano. Então, nós estamos falando de 2005, quando a gente estava praticamente construindo a base, o alicerce do que se tornaria o serviço de geriatria que temos hoje, e já tínhamos participantes, pessoas que estão hoje protagonizando um movimento como esse. Então, Marlon, Tiago, você e todos os que estão integrando esse grupo do Change, eu acho que nós tivemos a fé, né? Nós acreditamos uns nos outros para empreender. Agora, quem assiste aquela reunião, e a reunião já está disponível no site do Serviço de Geriatria, no gerosaude.com.br, eu acho que é impossível a gente não se emocionar com aquela quantidade de dados que a gente já tem 1 ano e pouco depois de iniciado, da sua vinda para São Paulo para conversar sobre uma possível pós-graduação, o encaminhamento, a perspectiva de fazer um bicêntrico que vira um multicêntrico, que agora vira um ultramulticêntrico, né? Eu estou vendo se não vai vir alguém de Marte, de Saturno, para fazer parte do grupo, porque está fora de sério. O Felipe não pôde entrar na quinta-feira, mas manda, olha, avisa que o Change está indo muito bem aqui na cidade do Porto. Cara, a gente não esperava fazer isto, eu não esperava fazer isto no intervalo de tempo tão curto. Então, eu encerro aqui minha fala parabenizando vocês três como os pilares sobre os quais está sendo construído esse Change, e esse Change veio para to change um monte de coisas. Então, nós vamos realmente fazer história com esse estudo na geriatria nacional e internacional. Então, parabéns, fica o meu grande abraço e a certeza que nós vamos ainda comemorar muita coisa daqui para frente. Parabéns a todos. Professor, eu só queria acrescentar a fala da Maria Fernanda, agradecendo de verdade todo o apoio que você dá para a gente sempre, né? Não é só desde cá, para a gente ter chegado na loucura do Change, a gente passou algumas loucuras com você antes, né? Eu e o Tiago temos a história da pós-graduação, da residência, depois da pós-graduação com você. E acho que você falou uma palavra muito que resume tudo que é o Change. Olhando agora, a gente não diria isso, mas há um pouco mais de 1 ano atrás precisava ter muita fé, né, para seguir adiante. Acho que a gente teve, mas a gente tem também esse lado de arrojado e de ter fé, porque a gente teve, na nossa história, da nossa construção na geriatria, você dando apoio, nos guiando, dando dicas. O próprio time vem muito do que é a Telegero, ficou muito claro isso, pela apresentação que eu e a Maria Fernanda fizemos quinta-feira. Muitas pessoas que falaram ali na Telegero eram centros do Change, né? Então, agradecer demais. Se a gente teve fé, e acho que teve mesmo, é porque a gente teve esse apoio seu, a liberdade, e saber que a gente tem esse local de chegada, onde a gente pode apoiar as nossas angústias e as nossas dúvidas, e as nossas ideias também,
faz total diferença no nosso dia a dia. Obrigado de verdade por tudo que você representa por nós e para a construção que a gente fez nesse projeto. E esse projeto é mais uma etapa de tantas coisas que vieram antes, tá bom? Muito obrigado mesmo. Maravilha. Valeu, pessoal. Uma boa reunião para todos, hein? Um abraço. Boa, gente. Boa noite a todos. Depois aí dessa introdução desse nosso convidado especial, vamos dar início à nossa reunião do Change, e como faz parte relembrar é viver, eu trouxe aqui novamente a linha do tempo para a gente olhar para trás e ver tudo que já foi desenvolvido, e a gente ver como que essa rede foi se formando aí com o apoio de muitas pessoas. Então, a gente começa a estruturar uma ideia em setembro de 2021, o tempo passou bastante. Em novembro de 21 é criado aí o nosso nome, o Change, para a gente relembrar, que é Creating a Hospital Assessment Network in Geriatrics, e também o nosso logo, que a gente estampa aí toda vez para vocês. Em dezembro de 2021, a gente reúne o grupo pela primeira vez, ainda com um número bem pequenininho de centros. Essa reunião foi só aí aumentando, né? Eu estou vendo agora a gente está com 42 participantes. A gente começou com uma reuniãozinha bem pequenininha, então muito bacana a gente olhar e ver esse número agora. Depois, em fevereiro de 2022, a gente cria o manual do Change com os vídeos, com os PDFs, a princípio em português, e depois se estendeu e foi até para outras línguas, para o espanhol, aí com a tradução e a inserção dos centros internacionais. Em maio de 2022, o Change ele é oficialmente aprovado na Plataforma Brasil, e aí a gente consegue começar a coleta, representado pelo nosso centro-mãe, que é o HC, em junho de 22. Em fevereiro de 23, já a gente alcança 1.000 participantes incluídos aí na pesquisa. Em fevereiro de 23, a gente oficializa o Change como um estudo internacional. E em março, a gente faz nosso primeiro encontro na SBGG, que foi também um momento super especial. Agora, em abril, a gente tem 1.000 participantes em segmento telefônico, né? Então, realmente uma evolução já bastante importante, muitas internações já finalizadas, e aí a central telefônica a todo vapor. A gente também alcança mais de 30 centros em coleta, e em maio, a gente, por volta, meados de maio, a gente ultrapassa os 2.000 participantes inclusos no estudo Change. Já chegando agora em junho, a gente tem todos os centros internacionais aprovados no CEP, então já preparados para iniciar essa coleta. E aí, em julho, dia 31 agora, a gente finaliza. Então, 70% dos centros finalizam essa primeira etapa, uma etapa muito desafiadora, que foi a coleta. E aqui eu deixei de propósito, porque essa linha do tempo ela não finalizou, né? A gente está finalizando uma etapa, a gente vai mudar de fase. Foi uma etapa muito, muito importante, muito difícil, né? Com seus desafios, cada um enfrentou os seus desafios, e cada um pôde, dentro do seu centro, contar com muitas pessoas. Essa rede foi só crescendo de forma colaborativa, e a gente vai continuar juntos daqui para frente, mas de uma forma um pouco diferente agora. E como nós somos um grupo e a ideia sempre foi compartilhar, crescer, e a gente, ao longo, foi construindo o protocolo em conjunto, sempre dividindo experiências, problemas, nada mais justo do que nessa reunião a gente também partilhar algumas experiências. Então, a gente trouxe aqui alguns temas que foram surgindo aí ao longo da coleta, e algumas pessoas que realmente tiveram aí desafios ou formas de engajar, também vínculos com a parte educacional, e conseguiram colocar o Change, né, e evidenciar o Change nos seus centros com ideias inovadoras. Então, a gente gostaria de chamar a Fran, para representar
uma característica que eu acho que ela fez muito bem ao longo aí da coleta, que foi a parte do engajamento. Então, Fran, se você puder compartilhar um pouquinho com a gente, você fez várias ações, foi compartilhando com a gente achou muito legal. A gente queria compartilhar isso com o grupo. Ai, queridos, boa noite. Muito obrigada. Nossa, eu fico muito honrada mesmo, tendo meu nome na parte de engajamento. Eu fiquei até emocionada, porque realmente no começo nunca é fácil, né? Eu acho que isso que é a pesquisa. Aqui, né, aqui em Porto Alegre, né? Eu represento aqui o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Quando o Change veio até mim, né, pela indicação do professor Renato Mello, que é meu orientador do doutorado, assim, ele me trouxe um crescimento profissional absurdo, né? Eu digo isso porque quando o Change chegou aqui em Porto Alegre, aqui no nosso centro, o nosso grupo de coleta, enfim, de pesquisa era eu e o Renato. Né, nós que tínhamos que nos dividir em tudo. E o Renato, meu professor, ele tem muitas demandas no hospital, óbvio, né? Então, foi assim um crescimento que eu tive em relação a isso, de saber como lidar. Né? Então, assim, realmente, após a discussão e comprometimento, né, firmado com o Change, então a gente abriu a oportunidade para os acadêmicos nos auxiliarem, né? Dar essa oportunidade para eles conhecerem a pesquisa. Principalmente uma pesquisa a nível do Change, né? Uma pesquisa bem grande. Depois disso, então, a gente abriu para os alunos da Físio e da Nutrição. Aqui está a equipe, a qual eu me orgulho muito, eu realmente estou emocionada. Mas eu, como pessoa, como profissional, como pesquisadora, realmente fez muita diferença na minha vida. E eles me ensinaram demais, assim, foi uma troca muito interessante. Tanto que 3 deles agora são meus alunos de TCC, então realmente a gente criou vínculo. Quando a gente coletou 100 pacientes, eu levei esse bolinho, que esse é um meme super famoso para os jovens que estão nas redes, então para eles foi demais, foi muito divertido. Depois, quando nós findamos 200 pacientes incluídos, eu dei uma medalha para eles de ouro, fiz uma fala com eles, enfim. E eles são super engajados, empolgados, faziam utilização de bottoms, a gente fazia um campeonato interno de ver quem conseguia coletar mais participante durante a semana, e não só coletar. Depois disso, eu verificava toda o headcap, fazia uma avaliação para ver direitinho a questão dos dados se estavam bem colocados, tudo. E foi muito gratificante, até mesmo com os pacientes, porque eu recebia um retorno muito grande dos familiares e dos pacientes, né, que elogiavam muito eles, assim, 2 deles já me informaram que querem muito seguir a área da geronto e da geriatria, né, o físio e a med. Então, para mim, como profissional, assim, eu só tenho a agradecer de coração pela oportunidade incrível que me foi dada, agradecer ao Marlon, que é o meu contato mais direto, né, por intermédio do professor Renato, agradecer a Lilian de coração, o que eu incomodei essa guria é impressionante, mas eu sou muito grata, de verdade, assim, cresci muito como profissional, como pessoa, uma experiência incrível de gestão, de pessoa, de dinheiro, porque assim, eu queria muito estimular eles, tudo envolve questão de grana, mas assim, a gente ia se ajustando, e deu tudo super certo. Eu sou muito grata, de verdade. E depois do Change, com essa experiência incrível que eu tive, hoje, né, faz um mês que eu fui contratada como coordenadora de estudos clínicos aqui no escritório de projetos do Clínicas. Então, para mim, é só alegria mesmo, é uma oportunidade incrível. Gratidão. Fran, super legal. Obrigada aí por compartilhar sua experiência. E parabéns pela promoção. Obrigada. Acho que alguém levantou a mão. Bem. Ana, não sei se você quer falar ou se ela só queria reagir à fala da Fran. Não, eu queria reagir e bater palmas para a Francine, mas acabei levantando a mão, desculpa. Parabéns, Francine. Obrigada. Boa. E agora a gente queria também chamar a Welma para falar um pouquinho. Foi bastante desafiador, a gente sabe que introduzir a coleta no centro dela
teve muitas questões da tecnologia, de acesso à internet, e a gente sabe que ela driblou muito esses problemas. Então, a gente também queria pedir, por gentileza, Velma, para você compartilhar um pouquinho como que foi e falar dos seus desafios, como você os enfrentou. Boa noite a todos. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a oportunidade de ter participado do Change, né? Quando a Natália me convidou, foi por indicação da doutora Lara, a quem eu estimo muito lá da Escola Paulista, e para mim foi um desafio muito grande desde o início, porque, a princípio, primeiro assim, nós não temos residência aqui de geriatria, eu não trabalho no hospital que a gente fez a coleta, né, eu sou professora aqui da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, e minhas práticas são realizadas no ambulatório. E aí nós tivemos de conversar com a equipe do hospital, né, para ver se seria possível executar essa pesquisa lá. Primeiro eu conversei com o Marlon, falando das dificuldades que teria de fazer com os alunos de graduação, tudo, e ele me estimulou demais a isso. Não, toda semana que você for, você coleta um paciente dando aula, então vai dar pelo menos 30 e poucos pacientes na época, no mínimo, acho que era 17 a princípio, não lembro mais. E aí, eu fui tentando montar a equipe para poder fazer isso. Montar a equipe aqui é um desafio, porque a minha universidade, ela é multicamp e em saúde a gente só tem medicina e psicologia aqui. Em Jequié que a gente tem fisioterapia e tem uma professora de Jequié, que é Tatiane, que nos ajudou demais, né, na coleta, indo aos sábados, participou. Aí tem a UFBA aqui, que tem a área de saúde, que a gente tentou parceria, e que também nos ajudou. Uma aluna a única pessoa da equipe que trabalhava no hospital. Só um minutinho. Laurinha, a mamãe daqui a pouco fala com você. Aqui são 3. Então, acabei desconcentrando. A equipe, a UFBA, aí a única pessoa que ficava no hospital, que trabalha no hospital, é a residente de farmácia, que é Bruna, e assim, uma das alunas mais atuantes que a gente tinha ao longo do processo ficou sobrecarregada, entrou em burnout. Então, assim, foram vários desafios que a gente foi encontrando ao longo do tempo. A internet não funcionava, então a gente teve que digitar todo o prontuário, não só a admissão, como de saída do hospital, e nós fizemos um manual para poder treinar a equipe, que todos eram estudantes e muitas vezes não eram da medicina, então tinha de treinar até como medir frequência respiratória, como medir pressão, o beabá de cada coisa, de como aplicar. Mas, assim, apesar de todos os desafios, nós conseguimos coletar aí as custas, né, do esforço de todos, e eu agradeço toda a equipe. Conseguimos coletar pouco mais de 100 pacientes, e que para a gente foi um grande desafio, né, e uma vitória também. E aí eu gostaria de agradecer a toda essa equipe que se empenhou e contribuiu para que nós chegássemos aqui. Muito obrigada, Velma. Velma, queria te dar os parabéns, viu? Não posso deixar de falar aqui, eu acompanhei um pouquinho à distância, a evolução de vocês, é incrível vocês terem feito mais de 100 casos.
E eu vou tentar lembrar sempre de você quando alguém vier falar que está com um monte de limão e não sabe como fazer uma limonada, eu vou mandar entrar em contato com você, porque não é possível, sabe? De toda a dificuldade, e você não falou nem metade das dificuldades que você passou no centro, foram coisas muito difíceis mesmo, né? E é incrível, você, através do Word que vocês fizeram, ajudou vários outros centros que em algum momento teve dificuldade com o Redcap, com a internet, e aí usaram o Word que vocês criaram aí. Então, parabéns mesmo, obrigado. Acho que é impossível passar em palavras a gratidão que a gente tem ao centro de vocês. É uma alegria enorme ter o interior da Bahia nesse projeto. E obrigado por todo o apoio, por todo o incentivo, por ter ido. A gente via você fazer e a gente se empolgava muito mais em querer fazer mais aqui em São Paulo pelo Change como um todo, viu? Parabéns mesmo, você é uma força aí do interior da Bahia para o Brasil todo. Marlon, eu que tenho que te agradecer, porque eu entrava em contato contigo, era final de semana, às vezes à noite, morria de vergonha de estar entrando em contato em horários tão inapropriados. Então, eu tenho muito que te agradecer por isso. E, assim, e o seu estímulo e motivação e paciência, né? Ajudou demais. Muito obrigada. Muito legal, pessoal. E agora, seguindo para o Change também tem um cunho muito importante na parte de educação. Então, a gente queria trazer a Flávia para falar um pouquinho como ela conseguiu juntar o Change a essa questão no centro dela. Flávia, por favor. Boa noite, pessoal, para todo mundo. Vocês me ouvem bem? Sim. O som está ótimo. Tá ok. Então, aqui na Universidade Federal de Sergipe, né, toda a coleta ela foi feita com os alunos de graduação e assim, quando houve essa proposta, né, essa oportunidade para participar do Change, todo o meu receio era justamente de não conseguir alcançar o nível de expectativa, de qualidade que o trabalho demandava. Ia ser a primeira vez, na verdade, que eu ia trabalhar com aluno de graduação. Eu sou professora na Federal há pouco tempo, né? Foi, na verdade, o primeiro projeto de pesquisa que eu fiz na graduação, foi o Change. Então, imagina o desafio de começar logo com o multicêntrico, né? Participando no meu centro, mas envolvido nessa rede maior. E, na verdade, a surpresa foi muito boa, foi acima do esperado e houve uma dedicação dos alunos, às vezes muito maior do que eu via em pessoas de formação adiante, né, em outros momentos da formação. E justamente uma coisa que eu senti que proporcionou isso foi muito da percepção dos alunos do que representava o Change no âmbito maior, né, o propósito maior, o valor que o trabalho tinha. Então, eles até hoje têm muito orgulho de participar do projeto, é uma sensação de orgulho mesmo, de falar para os colegas, né, de ter essa referência assim, de uma participação num trabalho desse porte. E a minha alegria sempre foi muito grande quando eu ouvia da FEFA ou de alguma outra pessoa responsável pela coordenação de que os dados estavam sendo coletados com qualidade, né, de que a expectativa da qualidade de dados tinha sido alcançada, realmente me deixou muito feliz. Eu acho que a experiência de trabalhar com a graduação foi muito boa, sempre pensando no engajamento baseado no propósito, né? O aluno ele é muito movido por esse tipo de questão, né? Qual o propósito daquilo, se tem alguma impacto para a carreira dele, se tem algum impacto também no sentido social, né? Da saúde pública de uma forma geral. Então, eu percebi que essas foram motivações para que eles continuassem fazendo uma coleta de qualidade, participando do trabalho. Então, foi realmente muito positiva a experiência, acima das expectativas mesmo. E agradeço também a oportunidade de poder compartilhar essa experiência aqui com todo mundo. Muito obrigada, Flávia. E ainda seguindo esse quesito da educação, a gente gostaria que o Marcos Saraiva também falasse que ele teve uma experiência muito bacana no centro dele. Marcos, por gentileza.
Boa noite a todas e todos. Bom, primeiro agradecer mais uma vez de fazer parte dessa rede, né, do Change. E completando, né, as palavras que a Flávia trouxe, né, foram muito semelhantes, né, às dificuldades. Então, desde 2020 eu assumi como professor assistente, coordenador da disciplina na Faculdade da Santa Casa de São Paulo. E na Santa Casa nós tivemos 2 polos, o polo do Dom Pedro, no qual a residência de geriatria, junto com a professora Ingrid, fizeram a coleta, e eu fiquei no polo do Hospital Central, na cidade de São Paulo, né, na região central de São Paulo, e a gente, né, decidiu como desafio trazer, né, e também foi meu primeiro projeto dentro da faculdade, e envolvendo alunos de graduação, até então só tinha tido experiência com projetos de pesquisa com residentes, então os desafios que a Flávia trouxe foram desafios muito semelhantes. No começo a gente sempre fica com receio, né, em relação à qualidade do preenchimento dos questionários, do treinamento. Então a gente convidou os alunos logo depois que eles passaram pela disciplina de geriatria, né? Então a gente contou, a nossa coleta foi 100% realizada pelos alunos. Nós tivemos 5 alunos do 3º ano, que agora estão no 4º ano, eles tinham acabado de passar na disciplina de geriatria, e um dos alunos que já tinha interesse em pesquisa, e ele começou no 5º ano e agora está no 6º ano. E então foi um desafio muito positivo também, né? A gente se surpreendeu com o engajamento dos alunos. Nós fizemos, claro, todo o treinamento inicial de aplicação das escalas, todo o suporte, né, que o Change ofereceu com os vídeos, né, ajudou muito, né, esse processo de treinamento. No começo a gente fazia a aplicação das escalas supervisionados, né, então no polo do Hospital Central da Santa Casa, né, teve a minha supervisão, o professor Everton e também o professor Milton Gorzoni, e a experiência foi muito positiva, né, a gente conseguiu incluir, né, diversos casos, não foram tantos, mas eu acho que só por ter sido um primeiro passo dentro da graduação, eu acho que foi um passo muito importante dentro da faculdade, dentro da Santa Casa, e eu acho que para ilustrar isso, eu queria convidar, e eu até convidei para participar um dos alunos, que é o Matheus, ele está inclusive no 6º ano, né, e eu queria que ele falasse um pouquinho para trazer, né, a visão do aluno participando de um projeto em geriatria durante a graduação. Então, se ele puder trazer umas palavras, e já dando spoiler, ele vai fazer geriatria, né? Então, Matheus, pode trazer aí sua experiência. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite, meu nome é Matheus. Como o Dr. Marcos falou, estou no 6º ano da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. E sim, eu tenho interesse em fazer geriatria no futuro aí, no futuro breve, se possível. Eu achei bem bacana o professor me chamar para conversar, sentar, ver como é que é. Discutimos bastante sobre o assunto, de como que a gente ia seguir, o que era o projeto, a finalidade dele. E eu acho que o que mais me chamou a atenção no projeto em si foi o fato da gente olhar não só o desfecho clínico em si do paciente, da doença, pelo motivo que ele internou, mas tendo uma visão mais global dele, não só no âmbito social, mas no saúde no geral dele. Eu nunca tinha pensado em, por exemplo, pesa na hora que entra, pesa na hora que sai, ver a circunferência de panturrilha na hora que entra, na hora que sai, e fazer a estimativa de como que o idoso perdeu a funcionalidade dele ou manteve ao longo da internação, e a perspectiva de como que ele vai manter isso no pós-internação. Eu acho que esse manejo do qualidade de vida e do como que essa tipo de população vai seguir a partir do momento que elas internam é muito importante. Fiquei bem feliz de ter sido chamado, não tinha noção do quão grande tinha tornado o projeto. O Dr. Marcos foi falando com a gente ao longo do tempo, a quantidade de centros que estavam sendo inclusas, como que estava rolando o processo, achei bem bacana. Os meninos também do 4º ano, a gente montou um esqueminha, foi bem legal. Acho que tanto eu quanto eles, a gente teve uma oportunidade bem grande de crescer, não só pensando em graduação e perspectivas futuras, mas como pessoas mesmo. Acho que a gente abordar as pessoas de um jeito um pouco menos o que você tem, quero ver você fora daqui logo,
e mais do quem é você e o que a gente pode fazer para te ajudar, é uma coisa mais gratificante. Obrigado. Flávia, Marcos e Matheus, muito obrigada. Pessoal, a gente trouxe aqui algumas falas, né? A gente sabe que todo mundo teve uma experiência no seu centro, com certeza foi enriquecedor de alguma forma. A gente trouxe algumas pessoas para nos representar e para a gente ter esse gostinho de olhar para trás e ver o quanto um projeto pode ser impactante. Muito bem. E aí, como nós falamos, né? Agora a gente evoluiu, mudamos de fase nesse nosso jogo aí. E agora, Fefa, por favor, vamos aí explicar um pouquinho a nossa nova fase. Muito lindo ver todo mundo falando. Eu sou meio chorona, então peço já desculpa se acontecer alguma coisa no meio. Muito lindo, e é exatamente isso, que essa emoção que todo mundo passa é o que a gente sente o tempo todo, quando a gente pensa no que virou o Change, o tamanho que é o Change, a gente nem acredita, né? Então, a gente sempre marca muito que estamos encerrando uma fase que não é o fim do Change, que estamos longe do fim. Na verdade, o nosso estudo, o contato com o paciente, ele acontece em 7 momentos. Então, agora, nessa primeira fase, a gente encerra os 2 primeiros momentos, que são a coleta no ambiente hospitalar. Então, a primeira etapa que a gente faz o protocolo de admissão nas primeiras 48 horas, a segunda etapa, que é o protocolo de alta, que a gente faz nas últimas 48 horas. Então, essa fase vem sendo finalizada, foi finalizada ontem, para 70% do nosso grupo. Os centros novos, os centros internacionais, os centros que tiveram a liberação agora pelo Comitê de Ética Local, segue com a coleta até novembro, até final de novembro. E agora a gente entra na segunda etapa, que é a etapa do segmento telefônico, que já vem acontecendo desde o momento da alta, né? E que são 5 encontros, então dos 7 momentos que a gente tem contato com o participante, ainda tem 5 pela frente. Então a gente faz o segmento telefônico com uma central em São Paulo, né, um contato telefônico central única para os centros nacionais. A gente faz contato no tempo 1, 3, 6, 9 e 12 meses. Nesse contato telefônico, a gente avalia sobrevida, funcionalidade, o uso de sistema de saúde, ocorrência de quedas, nutrição, fragilidade, contexto social. Então, é um árduo trabalho que agora a gente vai empenhar toda a nossa força. Então, pensar que a gente está chegando num N quase de 3.000 pacientes, de 2.500 pacientes, esse número se multiplica por 5 em contatos com cada participante. Então, o desafio ainda segue com novas dificuldades, novos desafios, mas com a mesma intenção de grandeza e qualidade que a gente vem mostrando na coleta dos dados. Nessa segunda fase, o segmento telefônico vai ser muito importante, tirando os centros que ainda continuam na coleta. O matriciamento, que vocês já estão acostumados, que a gente, como crescemos muito, somos hoje 43 centros, e a gente sentiu a necessidade desse matriciamento, da gente se dividir em subgrupos, para a gente poder dar atenção e uma prontidão de resposta. Então, vocês já têm as nossas referências, cada um de nós, coordenadores, a gente ficou responsável de entre 5 e 7 centros que a gente faz o matriciamento. Esse matriciamento, em cada momento, em cada fase, a gente foca em algum objetivo. Então, até agora, a nossa intenção era qualidade da coleta do dado, treinamento de como é a coleta desde o início, que a gente montou o protocolo junto, revendo, se está faltando dado, não esquece do protocolo de alta, será que já foi de alta? Faz muito tempo que foi aberta a internação. Então, nessa primeira fase, a gente focou muito na qualidade dos dados. Agora a gente vai estreitar mais ainda o contato com vocês, para a gente ficar muito atento à lacuna de dados. Então, muitas vezes a gente vai fazer contato, o paciente tal, o participante tal, está faltando dados, vocês conseguem preencher a revisão de prontuário. A gente pede muita atenção ao preenchimento do CEP e CPF, que foi uma demanda que apareceu já com o Change em curso. Então, a gente teve que fazer esse trabalho dos pacientes participantes que já tinham sido incluídos, a gente buscar essa informação.
e que a gente falou nas últimas reuniões, é uma informação muito importante, que a gente consegue ter visão de onde está esse paciente, então a gente consegue saber em que local que ele está, pelo CPF, quando a gente não consegue um contato telefônico, a gente consegue saber se teve alguma intercorrência, se o paciente foi a óbito, por exemplo. Muitas vezes a gente vai entrar em contato com vocês, o responsável de cada grupo de matriciamento, a gente não está conseguindo contato com tal participante, vocês confirmam o número, então a gente vai fazer esse contato muito próximo. O fluxograma de triagem, que também foi uma demanda que a gente trouxe já com o change em andamento, que é um grande desafio, a gente sabe que é um grande desafio da gente buscar, neste tempo de coleta, os pacientes não incluídos, quantos foram esses pacientes e qual o motivo que eles foram excluídos da coleta. Então, a gente tem o nosso fluxograma de triagem e resgatar o contato com os participantes quando necessário. Então, voltando, assim, é uma fase, a gente encerrou uma fase e a gente está entrando numa segunda fase tão desafiadora quanto. E aí, só trazendo o matriciamento, que eu acho que todos vocês já têm mais ou menos as suas referências, pode passar, Nath? Então, por exemplo, a Pérola, vocês já se remetem à Pérola, por exemplo, Beneficência Portuguesa, Santa Casa de Araraquara, Hospital São José, vocês já têm a Pérola de referência e usem esse contato sempre que vocês precisarem. Tem os meus centros que estão sob minha responsabilidade, o centro sob responsabilidade da Bruna, então vocês têm acesso muito fácil a gente, e fiquem à vontade para acessar sempre que preciso, e a gente também vai procurar vocês sempre que preciso. Pode passar. Os nossos resultados, que toda reunião a gente trouxe o spoiler dos resultados, já temos 2.565 participantes incluídos na pesquisa, mais de 2.000 internações encerradas, 1.783 pacientes em segmento telefônico, esse delta que fica pelos óbitos na internação, 38 centros em coleta, mais 43 centros com liberação pelo Comitê de Ética para coleta, então por isso que alguns centros vão continuar a coleta até o fim do ano. Como a gente trouxe nas outras reuniões, a amostra do nosso grupo, ela representa muito bem a participação de cada região na população brasileira, então lembrando da riqueza do dado que a gente vem construindo, né? Então, por exemplo, a região Sudeste representa 56% da nossa amostra, a região Sul 10% da nossa amostra, Norte 2%, Nordeste 26%, Centro-Oeste 6%, então a gente tem essa representatividade na amostra equiparada com a representatividade na população brasileira. Então, essa é a riqueza do nosso dado, e a gente traz bem isso, as dificuldades de cada centro, centros com muito recurso, centro com recursos limitados, centro que tem uma equipe forte estruturada, centro que a gente precisa correr atrás para saber onde está o paciente idoso, para a gente melhorar o cuidado do paciente idoso. Então, esse nosso grupo, a gente vai conseguir refletir essa realidade muito heterogênea que é do nosso país e dos centros internacionais que também participam. Um agradecimento especial, a gente tem um agradecimento muito grande para todos vocês, mas a gente não podia deixar de trazer, eu, a Natália, a Duda, a Pérola, o Vitor, um agradecimento muito especial, a carinha Lilian, a famosa Lilian, que todo mundo fez muito contato, a Lilian é a coordenadora do LIM, e teve uma participação espetacular. Sem a Lilian, a gente não conseguiria ter feito tudo que a gente fez em um tempo tão rápido. Todos vocês fizeram contato telefônico com a Lilian, ela que ajudou a liberação de comitê de ética local, ela que ajudou o documento que precisava. Eu aqui em Campinas liguei para ela, ela me sabia passar até o número para procurar no lugar certo no comitê de ética aqui de Campinas. Então, nosso agradecimento muito especial à Lilian. Não sei, eu acho que ela não pôde entrar na reunião, mas fica nosso agradecimento. Eu estou aqui. Lilian! A carinha da Lilian, né? Quer falar alguma coisa rapidinho, Lilian? Não, só tenho a agradecer a vocês também, gente. Fico muito feliz que eu pude contribuir com todo esse change, esse projeto maravilhoso, grandioso. Você contribuiu, você fez esse change, porque sem você a gente não teria chegado nem na ideia de fazer um multicentro desse tamanho. Agradecer ao Marlon, não tem como, a gente sabe, a Marlon é a grande referência,
ele, ó, que a gente brinca que é o megalomaníaco do Change, né? Que o Change cresceu porque ele sempre incansável em procurar pessoas, em procurar centros, em incluir centros, e a expertise que ele tem com a avaliação geriátrica breve, e o exemplo que o Marlon tem de postura, de retidão, de gentileza, né? Então, a gente também queria fazer um agradecimento muito especial, e o nosso agradecimento, em especial, o meu agradecimento ao Tiago, que é o meu orientador. O Tiago é a grande força motriz do Change. Ele brinca que está nos bastidores, muito maior que os bastidores, mas realmente o Tiago que deu um pontapé inicial, o Tiago que pensou no Change, o Tiago que chegou no nome do Change, o Tiago que chegou no logo do Change, dessa identidade visual que a gente tem, fruto da mente brilhante do Tiago. Todo esse trabalho de headcap, estruturar headcap, que ele funcione bem, liberar centro, colocar pesquisador para incluir, plataforma Brasil. Então, o trabalho, esse tripé, Lilian, Tiago e Marlon, a gente só tem a agradecer, que é uma grande oportunidade que a gente aprende todo momento com vocês. Não aprende só geriatria, não aprende só pesquisa, mas aprende maneira de agir com os outros, respeitosamente. Então, a gente só tem a agradecer. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisinha. Eu vou só aproveitar, então, só para diminuir um pouco o exagero das palavras, apesar de eu agradecer, e reforçar algo que, né, já foi dito algumas vezes, mas que a força motriz desse estudo são todos vocês aqui, na verdade, né? Acho que a maior parte das pessoas que estão nessa reunião sabe que eu não estou no país, e chama muito atenção o susto que as pessoas tomam quando a gente comenta sobre o Change, sobre o tamanho que ele ganhou e sobre a dedicação e comprometimento de todos vocês com esse estudo, apesar de vocês não terem nenhum retorno financeiro com isso, né? Inclusive, são horas de dedicação e de engajamento que vem pelo reconhecimento da importância da gente fazer um estudo como esse, né? Que é algo que é muito, muito raro de acontecer, né? Então, acho que a gente tem essa reunião tem um leve tom de encerramento, mas é crucial que todo mundo, né, entenda que é só realmente aquela cena do final da fase, que os personagens conversam um pouquinho mais, né, dão um pouco mais de contexto para a história, para a próxima fase, que eu acho que tem que incluir não só as questões relacionadas a esse projeto, né, que são fundamentais em relação à continuidade do segmento, ao suporte, né, para a equipe de ligação telefônica, etc., mas também o nosso cuidado em não perder essa rede que se formou, essas conexões todas, né? Então, eu gostaria muito que todo mundo, no decorrer dos próximos meses, refletisse um pouco sobre passos que a gente pode dar para além do que foi feito até esse momento. Como manter essas relações, como, né, a gente se beneficiar e beneficiar todos os nossos centros e nossos pacientes, né, desse network que realmente a gente conseguiu estruturar em tão pouco tempo e com tanto sucesso. Então, acho que são coisas para a gente já ir pensando para realmente, como o professor Wilson dizer, garantir que a mudança realmente aconteça e prospere
mais ainda. Parabéns a todos, pessoal. Obrigada, Tiago. E a gente trouxe já na parte final um vidinho só para lembrar que nós somos uma equipe, que a gente construiu essa rede desde o início em conjunto, que é uma rede de cooperação mesmo, que a gente só chegou onde chegou porque a gente trabalhou em equipe, a gente trabalhou junto, a gente foi coeso, todo mundo tinha o mesmo objetivo, que é qualidade, que é fazer o correto, que é fazer o melhor possível na nossa realidade. Então, a gente vai passar um filminho bem breve, só para algumas palavras do Steve Jobs falando sobre esse trabalho em equipe. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people that work for you. No, we have wonderful arguments. And do you win them all? Or? Oh, no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I didn't? Você sabe qual é a coisa que deixa os E agora, chegando já na reta final do nosso encontro mensal, agradecer pela excelência de todos, e é exatamente isso, a gente montou um time, montou essa rede, a gente confiou no time que a gente estava trabalhando em conjunto, e esse é o nosso resultado, e essa foto traz alegria no rosto de todo mundo, né, no nosso encontro presencial no Congresso Brasileiro de Geriatria, porque o online é ótimo, ajuda muito, mas faz muita falta o contato físico. Então, também foi um momento de muita emoção, o encontro no Brasileiro. E é isso. Acho que todos já receberam, os coordenadores, uma forma de agradecimento que a gente pensou. Entendam esse Vale Presente pelo símbolo que ele tem. A gente pensou muito como a gente chegar em todo mundo, né, da dificuldade da distância do Brasil desse tamanho. A gente tem a facilidade do online, mas a gente está distante, a gente não pode dar um abraço. Então, recebam esse nosso Vale Presente como nosso abraço e o nosso agradecimento pela trajetória que estamos construindo e pelo encerramento dessa fase da coleta e essa mudança de fase com os novos desafios que virão. Eu acho que é isso.
próxima reunião só com os novos centros, que estão começando o desafio da coleta, então vocês não precisam participar, nós vamos voltar lá para o comecinho do tabuleiro, né, discutir os desafios do começo da coleta, mas agora já com a expertise que a gente conquistou durante todo esse ano, então para a gente o caminho fica mais fácil agora, porque a gente já trilhou com vocês, e era isso. Gostaria de agradecer muito a participação de todos. É isso, como a gente falou, o Change continua, são desafios grandes pela frente que a gente vai ter. Tem os centros novos começando a coleta, tem os centros internacionais, que é uma riqueza de troca também incrível, que a gente hoje não foi o foco da nossa reunião, mas agradecer demais Angola, Portugal, que ficam aqui na nossa reunião, e esses 2 centros participaram de todas as reuniões, mesmo no horário da meia-noite para eles, né, um horário super ruim, né? Chile e Colômbia começando a coleta também numa língua difícil, numa língua diferente, então tem a barreira da língua, mas o projeto também está indo muito bem nesses 2 países. Apesar da gente ter encerrado em 70% dos centros a coleta inicial do hospital, a maioria dos contatos com os pacientes é no pós-alta, durante 5 momentos diferentes. A gente vai ter desafios grandes para arrumar nesse semestre, a coleta vai até novembro, mas a partir daí, como vai ser feito o partilhamento de dados, de que maneira vocês vão receber esses dados da maneira íntegra, sem expor o paciente, com um contrato oficial dentro do nosso Change. Então, vem muita coisa pela frente aí, a gente está muito feliz, sabendo e cientes dos nossos desafios, mas hoje era o dia da gente parar um pouco nesse fim da tarde, como o Thiago falou, e dar um muito obrigado, e agradecer vocês, agradecer pela confiança. E eu acho que essa fala do Steve Jobs aqui no final reforça bem essa coisa do trabalho de cada um, sem uma supervisão de perto, mas uma confiança entre essa rede que se criou e esse grupo, e que a gente possa fazer coisas que a gente nem espere ainda agora, mas coisas muito, muito mais desafiadoras daqui para frente com essa rede que se criou, quem sabe com projetos futuros de intervenção e tudo mais, a partir do momento que os dados do Change, esse Change, começarem a sair, serem divulgados por nós, e por cada um dos centros que tiver interesse em fazer isso, né? Nosso muito obrigado mesmo a cada um de vocês. É a última reunião mensal dessa forma, as reuniões vão continuar mensal só com centros novos e de uma característica diferente até do que foi essa desse ano. Independente da reunião mensal, a gente vai continuar em contato com vocês pelo aquele matriciamento que a Maria Fernanda e a Natália mostraram muito bem. A gente vai estar perto de vocês, a gente vai querer corrigir dados para aumentar a qualidade, a gente vai precisar do apoio de vocês com a ligação telefônica quando o paciente não for encontrado, a gente tem tido um apoio especial pela Francine em Porto Alegre, a gente vai tentar ajustar isso melhor agora, a partir de agosto, como isso vai ser feito. Então, muito obrigado mesmo, e vamos em frente nessa mudança de fase, nessa nossa fase, obrigado pela confiança. E aproveitar um momento também que está todo mundo aqui para dizer que a gente, o GEP do ano que vem, eu sei que cada um está numa região do país, mas o GEP do ano que vem vai ser um momento incrível, a gente está preparando aqui, quem sabe é um momento que vai ter vários de nós reunidos presencialmente no Congresso Paulista, vão vir convidados internacionais que nunca tiveram no Bom Brasil, estrelas internacionais da geriatria vão estar no Brasil ano que vem para o GEP. Vai ser uma alegria se vocês puderem vir para São Paulo ano que vem, é uma cidade mais fácil de se viajar. Quem sabe a gente tem uma oportunidade de fazer um segundo encontro presencial aí, se a maioria estiver aqui em São Paulo, tá? É isso, pessoal, qualquer coisa a gente continua à disposição o tempo todo, via e-mail, via WhatsApp, via telefone, fiquem à vontade para contactar a gente. Por hora, um ótimo mês de agosto, ótima semana, e a gente continua os contatos individuais agora, a partir de agora, tá bom? Um abraço para todos vocês. Uma boa noite, boa semana. Uma salva de palmas aí para o Change, é isso aí. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.